Outra questão de termologia. Então, eu tenho aqui. Se a temperatura de uma sala é 20 graus Celsius, qual a indicação na escala Fahrenheit? Então, eu tenho a relação entre a escala de temperatura Celsius e a Fahrenheit. Como eu disse já em exercícios anteriores, a gente tem 3 equações que relacionam Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No caso aqui, como eu quero Celsius e Fahrenheit, então eu vou pegar essa equação aqui que relaciona Celsius com Fahrenheit, certo? O que eu faço com essa equação? Eu vou, então, substituir letra pelo número do que eu tiver. O que eu tenho? Eu tenho a temperatura em Celsius. Então, onde tem TC, eu vou colocar o valor de 20. Então, vai começar com 20, aí é TC dividido por 5, igual TF, que eu não tenho a temperatura em Fahrenheit, é o que eu quero achar, aliás, menos 32. A gente não pode mudar esses valores, porque eles estão já na equação, dividido por 9. Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó, que é só número. 20 dividido por 5 dá 4. E aí, eu vou copiar todo o resto. Sem preguicinha de copiar, por favor. Por quê? Porque é importante o passo a passo, principalmente para quem não tem muita habilidade com a matemática, é importante para você não se perder. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente pode interpretar o multiplicar cruzado ou simplesmente passar esse 9 aqui para esse outro lado. O 9 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu tenho 4 vezes 9 dá 36. E eu já posso sumir com 9, por quê? Porque eu já multipliquei ele pelo 4, ali passando para o outro lado. E aí, eu copio o restante, TF menos 32. Aqui é o seguinte, o TF, que é o que eu quero saber, está do lado direito. E isso soa um pouco estranho para algumas pessoas, então a gente vai inverter os dois lados aqui, ó. Vou começar. E aí, gente, prestem bem atenção de não ficar colocando igual, 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 certo? Sempre pega para copiar de novo ali no outro cantinho da folha, quando vocês estiverem resolvendo. Nada de ficar um igual, igual. Você vê que isso aqui já tem um igual aqui no meio. Se você colocar mais de um igual, tá errado. Em toda a tua equação, ele tem um único igual. A gente não tem 2, 3 iguais, não, tá bom? Então, aqui, ó, só invertir. O que tava do lado esquerdo foi pro lado direito, o que tava do direito foi pro esquerdo. Só fiz essa inversão aqui. Inverti, agora eu vou terminar de resolver. Como? O TF é letra. Letra eu não consigo fazer cálculo. E aí eu vou fazer o quê? Vou copiar o que tem depois igual. Por quê? Porque eu vou deixar o TF sozinho. Então, deixei igual. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse menos 32 e vou passar para o outro lado, para ele ficar lá junto com o número com 36. Então, ele está negativo desse lado, ele vai passar positivo do outro. E a regrinha matemática, está negativo, passa positivo. Então, ele vai somar aqui. Então, eu vou ter que o TF é igual a 36 mais 32. Ficou continha final bem tranquila, um pouquinho demais. Aqui eu vou ter 68 graus Fahrenheit. Ok? E essa é a resposta. Outra questão. A 273 Kelvin, quanto se mede na escala Celsius? Então, aqui eu estou relacionando Kelvin com Celsius. Então, eu vou pegar a equação que tem Kelvin e Celsius, TC e TK. Celsius eu não tenho, então TC continua TC. Igual, né? Estou seguindo aqui, ó, equação.
TK. TK vale 273. Ah, como que eu sei, professora? Tá aqui na questão, ó. TK 273 Kelvin. Aí, agora, eu vou copiar o menos 273, que já está na equação, ó. Tá vendo? É o TK, esse cara aqui. E depois o menos e o 273. Tem que ter tudo que está na equação, tem que estar de novo quando você reescrever ela. Então, agora é só vou fazer subtração. 273 menos 273 dá zero. Então, 273 graus Fahrenheit dá 0 graus Celsius. Muito simples. Próxima questão. Qual unidade de medida de calor específico? Escreva por intenso, extenso e coloque o símbolo. Então, o calor específico, ele é o quanto de calor que eu preciso adicionar numa substância para que eu altere 1 grama daquela substância, ou altere, então, 1 grau Celsius, certo? E aí, a gente encontra em qualquer tabela, isso aqui provavelmente vai ter que ser decorado, ou se você tem essa percepção do que é o calor específico, você consegue aí colocar essa unidade de medida, lembrando do que é esse calor. Então, o calor específico, a unidade de medida é calorias, que é o cal, por grama graus Celsius. Então, escrevendo por extenso, caloria por grama graus Celsius. Certo? O símbolo. Qual que é o símbolo, professor? O símbolo é esse aqui. Cal, grama, grau Celsius. É o mesmo que tá aqui, ó. Tá vendo? Cal, grama, grau Celsius. E a gente lê caloria por grama, grau Celsius. Tudo bem? Essa é a resposta. Outra questão. Um corpo de massa igual a 10.000 gramas recebeu 20.000 calorias e sua temperatura passou de 50 graus para 100 graus Celsius. Qual a capacidade térmica desse corpo? Então, a equação para a capacidade térmica, que é esse C aqui, ó, dessa equação aqui, a capacidade térmica é o quanto muda o calor de acordo com o quanto muda a temperatura. Então, é calor, mudança de calor dividido pela mudança de temperatura. Aqui é uma substituição simples. Então, capacidade térmica que você quer saber é o C. Então, o C continua C. Depois vem o igual. Agora, esse delta Q aqui, o Q é calor. Calor a gente mede em caloria. Então, a quantidade de calor aqui foi 20.000. Dividido, né, barrinha, divisão, por quanto mudou a temperatura. De 50 para 100 graus, mudou-se, então, 50 graus Celsius, certo? A gente mudou 50 graus, alterou 50 graus Celsius. Então, é só fazer continha. Continha, 20.000 dividido por 50. Aqui dá 400. Ah, e qual é a unidade de medida? A gente não pode colocar nunca o número sozinho na física, tá? A menos que, de fato, a grandeza não tenha unidade de medida. Tem umas que não tem, tá? Mas não é o caso aqui. Então, eu tô medindo, então, calor, e calor é em caloria, dividido pela temperatura que está em graus Celsius. Então, a minha unidade de medida de capacidade térmica, que é esse C aqui, então a capacidade térmica é 400 cal por grau Celsius, certo? E essa é a resposta.